As negociações para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia entre a Europa e a Rússia acontecerão já no final deste mês ou no início de julho. Como se soube, os líderes europeus estão agora negociando com os Estados Unidos da América para, de forma ultimativa, exigirem juntos de Vladimir Putin o cessar-fogo na Ucrânia. No Reino Unido, França e Alemanha, acredita-se que a Ucrânia tomou a iniciativa nesta guerra e isso pode criar oportunidades para negociações em condições melhores do que aquelas que Trump e Putin alcançaram no Alasca no ano passado. E o que é importante agora é justamente a Europa que assumiu a iniciativa das negociações com o Kremlin, enquanto a equipe de Trump está apenas disposta a facilitar esse processo, mas não a atuar como mediadores. No entanto, o representante especial de Trump, Steven Witkoff, já agendou uma reunião com o representante russo Kirill Dmitriev justamente até o final de junho. Ele quer realizar esse encontro e em julho, no início de julho, no final de junho, já deve acontecer a primeira fase das negociações entre a Europa e a Rússia, justamente sobre o fim da guerra na Ucrânia. Aqui há o que discutir porque realmente ocorreram certas mudanças e essas mudanças são para melhor. Meu nome é Alexei Pecci e vamos discutir esses temas. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like neste vídeo, escreva qualquer comentário e, claro, se inscreva no meu canal do Telegram. Pecci News. O link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, o Reino Unido, a França e a Alemanha, que estão tentando retomar as negociações para uma solução pacífica na Ucrânia, pretendem obter o apoio de Donald Trump, mas apenas para conduzir o diálogo com Moscou. Eles planejam negociar com Moscou a partir de posições próprias, mais rígidas, e a equipe de Donald Trump sinaliza que está pronta para apoiar os europeus e, no mínimo, não atrapalhar. Os líderes da chamada Troika Europeia, ou seja, Macron, Starmer e Merz, acreditam que o curso da guerra mudou a favor da Ucrânia. E isso cria uma oportunidade para negociações que irão além das condições anunciadas após o encontro de Donald Trump com Vladimir Putin no Alasca em agosto de 2025. E agora a Bloomberg escreve que uma nova abordagem para o acordo de paz está planejada para ser discutida com Donald Trump na reunião do G7 na França já na próxima semana. Aliás, Donald Trump já confirmou publicamente que sim, ele vai participar da cúpula do G7 e Vladimir Zelensky também estará presente lá. E agora, os líderes da Eurotríade querem que, como ponto de partida para o início das negociações, a Rússia concorde com um cessar-fogo imediato na linha de frente atual. Eles também exigem que, como resultado do acordo, a Ucrânia receba garantias de segurança confiáveis, incluindo, em primeiro lugar, o envio de forças internacionais. Essas condições estão incluídas em uma lista de 5 exigências que Keir Starmer, Friedrich Merz e Emmanuel Macron divulgaram após a reunião de domingo com Vladimir Zelensky. Lembro que, de acordo com a declaração após a reunião dos líderes em Londres, ou seja, isso já foi anunciado em 8 de junho, o Acordo de Paz da Europa estabelece o seguinte: não é um cessar-fogo total e imediato. A linha atual de combate servirá de base para negociações e as fronteiras internacionais não devem ser alteradas à força. A Ucrânia precisa de garantias de segurança, incluindo forças multinacionais. Os ativos da Rússia, no valor de centenas de bilhões de dólares, permanecerão congelados até que ela compense a Ucrânia pelos danos causados pela guerra. Os interesses europeus em segurança precisam ser garantidos. Os líderes do trio europeu apoiaram a ideia de Zelensky de realizar negociações diretas entre ele e Putin, nas quais os Estados Unidos e os países europeus participarão ativamente. Mas, como se sabe, Vladimir Putin rejeitou todas essas exigências. Ele ainda exige que lhe entreguem a parte do Donbass capturada, ou melhor, ainda não capturada pelo seu exército, e recusa o posicionamento de militares estrangeiros na Ucrânia. E só depois do fim da guerra. Além disso, ele não pretende envolver a Europa nas negociações. Em Moscou, isso é chamado de espírito de Anchorage, como você deve se lembrar, ou das condições sobre as quais Trump e Putin supostamente chegaram a um acordo no Alasca. Porque nem os representantes russos conseguiram explicar claramente o que é o espírito de Anchorage ou o que foi acordado lá. Eles só repetem que houve algum tipo de acordo entre Trump e Putin, algo misterioso, e por algum motivo a Europa está impedindo Trump de implementar esse acordo. Críticos afirmam que a posição do Kremlin dificilmente mudará em breve. Mas alguns especialistas garantem que a carta aberta de Vladimir Zelensky ao careca Putin foi escrita de propósito. Assim,
para que Putin declarasse publicamente que não quer negociações, o que Putin fez ao rejeitar a ideia de negociações diretas com Zelensky. Putin, com essa sua boquinha pequena e sujinha, basicamente disse: não vejo sentido em realizar negociações. Pronto, era isso que precisava ser registrado. E isso virou uma armadilha para Putin, porque ele, com essa boquinha pequena, sujinha, basicamente, sujinha. O essencial é que Trump percebeu que Putin o enganava, dizendo que estava pronto para negociações, mas não queria a paz. Supostamente é justamente a Ucrânia. Agora querem mostrar para Trump que, veja, Putin publicamente, diante do mundo todo, recusou a paz, recusou as negociações, recusou tudo, declarou que quer guerra. E isso significa o quê? Chegou a hora de acabar com esse anão careca. Os europeus afirmam que no 5º ano da guerra a situação da Rússia piorou visivelmente. O exército russo ficou atolado e perdeu territórios enquanto drones ucranianos cortam rotas de abastecimento na linha de frente e Crimeia. Fábricas de refino de petróleo, instalações militares e empresas do complexo militar industrial na Rússia são bombardeadas com frequência. E isso provocou uma crise de combustível na Crimeia anexada e nas regiões do sul da Rússia. Além disso, a economia da Rússia suja está enfrentando dificuldades cada vez maiores. Está crescendo o descontentamento dessa população russa que, na sua esmagadora maioria, até agora tentava de alguma forma não perceber essa guerra. Fico impressionado com esses vídeos que aparecem nas redes sociais às vezes. Naqueles em que as russas, principalmente as mulheres russas, reclamam diante das câmaras, dizem: como assim? O quê? O quê? Algo explodiu aqui, algo aconteceu. Achávamos que a guerra não nos afetaria. Mas por que agora ela está nos impactando? O que está acontecendo? Claro, algo explode, algo atinge a casa. Mas como? Como assim? Elas realmente se surpreendem e dizem: achávamos que isso não nos afetaria. E esse é justamente o cerne da política do Putin. Ele acostumou esses russos selvagens a serem tratados como gado. Corajosamente, nada depende de vocês, plebeus, fiquem sentados em silêncio, não atrapalhem a mim nem às autoridades, não se envolvam nem se interessem por política, fiquem fora dela. Eu, como dizem, não atrapalho. Vocês cuidam dos seus assuntos como quiserem. Esse era um tipo de contrato social. Nós não mexemos com vocês, vocês não mexem com a gente, só isso. Mas então algo começou a dar errado. Nessa situação, europeus defendem mais pressão sobre a Rússia para forçá-la a negociar, agora em condições mais favoráveis para Kiev. A líder da diplomacia da UE, Kaja Kallas, chegou até a declarar como condição para a Rússia, no âmbito do processo de paz na Ucrânia, a retirada das tropas da Transnistria, Ossétia do Sul e Abcásia. Diplomatas em Bruxelas, aliás, garantem que os países do Eurotrio veem a possibilidade de ocupar um lugar à mesa de negociações e desempenhar um papel importante nelas, já que o processo de paz sob a liderança dos Estados Unidos chegou a um impasse. Além disso, Washington está agora ocupado com a guerra contra o Irã. Os europeus buscam obter o apoio de Trump em relação às suas propostas para aumentar a pressão sobre a Rússia. Segundo uma fonte da agência Bloomberg, isso pode levar ao início de negociações com a participação de representantes da Europa, Estados Unidos, Ucrânia e Rússia já no final de junho ou início de julho. E aqui, claro, é interessante saber como exatamente essas negociações serão conduzidas. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, pediu à União Europeia que nomeasse um único representante para as negociações com os russos, pois, segundo ela, nenhum dos formatos existentes tem autoridade suficiente para falar em nome de toda a Europa. E lá surgiram várias ideias. A Rússia, por exemplo, exigiu que esse representante da Europa fosse Gerhard Schröder, enquanto na Europa começaram a falar que esse negociador da União Europeia poderia ser amigo de Donald Trump, o presidente da Finlândia, Alexander Stubb. Mas hoje o próprio Stubb afirmou que não está pronto para assumir esse papel e que o representante único deve ser alguém da Troika Europeia. Ele disse que sejam a Grã-Bretanha, a Alemanha e a França, se eles assumiram isso, que levem toda essa história até o fim. Aqui eu faço uma pausa. Inscreva-se no canal para não perder o próximo episódio. Deixe seu like e escreva nos comentários sua opinião e suas conclusões. Por hoje é só. Se cuidem. Até mais.